Opa, tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje eu trago pra vocês um desenho do Yorishi, personagem mais forte de Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, como vocês preferirem. E eu vou falar pra vocês também como eu quase estraguei essa arte. Ou não, no caso, né? Na verdade, eu só me arrisquei um pouco mais. E eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Então fiquem até o final que eu garanto que vocês vão gostar desse tema. Então é isso. Primeiro eu vou falar um pouco sobre esse esboço. Ele, sendo bem sincero, nem tem muito que eu possa falar, mas ele foi extremamente complicado pra mim. Como vocês podem ver, o esboço no começo não tava ficando nem um pouco legal. Eu tava até acertando um pouco nos membros do rosto, mas quando tudo entrava em conjunto não estava ficando nem um pouco harmônico. E essa dificuldade pra mim foi por conta do traço de Kimetsu, porque fora o desenho dos Zeniths, que eu trouxe um bom tempinho já atrás pra vocês. Um tempinho não, né? Que foi o primeiro desenho do canal e do ano. Mas de qualquer maneira, ele foi feito com grid também, o esboço. Então eu não aprendi nada do traço naquela arte. Então quando eu fui fazer esse desenho do Yorichi, eu sofri bastante. Nesse esboço foi a junção perfeita pra mim, pra quem tá começando a aprender a fazer esboço melhor. Que é um esboço sem muitos detalhes, mas procurando ter uma coloração impecável para chamar a atenção de vocês nesse trabalho. Nesse desenho eu optei por fazer parte do esboço no off, então vocês vão ver aí somente até uma certa parte, porque eu optei a ajeitar uns detalhes, refazer uma parte do rosto ali no off, sem gravar nada, porque eu pensei que seria mais fácil. E também para não comer muito tempo do vídeo, né? Porque o vídeo já ficou muito longo. Se eu colocasse o fundo também, eu acho que ia forçar um pouquinho demais e não ia prender tanto vocês nesse trabalho. A mesma coisa aconteceu no fundo, né? Que eu decidi não gravar porque, no meu ponto de vista, não é algo tão necessário, tanto que eu nem gostei tanto de como ficou o fundo, mas até que consegui deixar legalzinho, sabe? Mas ia ficar muito tempo de vídeo, mesma coisa do esboço, ia ficar muito tempo mesmo. Então eu optei por não gravar. Se vocês quiserem que nos próximos desenhos eu traga o processo dos fundos também. Se vocês querem que eu mostre como eu faço meus fundos, um vídeo mais explicativo sobre isso, deixem aí nos comentários que eu vou estar olhando tudo. Agora eu vou falar um pouquinho dessa coloração, que sinceramente foi uma, se não a melhor coloração que eu fiz esse ano. Foi cheio de degradê, do jeito que eu gosto, com um ar um pouquinho mais realista. E foi nessa coloração que eu arrisquei muito e que eu pensei por um breve momento que eu ia estragar esse desenho. Por quê? Como vocês estão vendo aí, eu, com o passar do tempo, optei por fazer uma iluminação amarela, meio alaranjada, meio que refletindo das chamas, né? Da respiração do sol. Porém, eu fiz isso sem nenhum tipo de referência. Fiz completamente pelo meu conhecimento do personagem e como eu achei que ficaria nesse desenho. E no anime em si, né? E sinceramente, em primeiro momento eu achei que eu tava estragando o desenho, porque só na coloração dos olhos, quando eu já tinha começado a deixar um ar mais amarelo, eu pensei que estava ficando horrível. Mas mesmo assim eu optei por continuar e fui testando as cores, fui fazendo em diversas áreas as mesmas iluminações para ver como ficaria. E eu vou falar um pouquinho também como fazer essas iluminações nos seus trabalhos, né? A primeira coisa que vocês têm que definir antes de fazer qualquer tipo de iluminação é de onde ela tá vindo. Então, como vocês podem ver, a iluminação desse desenho tá vindo um pouco do lado esquerdo, meio centralizado, né? Então ele vai refletir aonde? Principalmente do lado esquerdo no meu desenho. E do lado contrário vai ter a sombra. Isso são teorias básicas de luz e sombra que são bem fáceis assim de aprender. E só de vocês saberem delas já vai ajudar demais quando você for aplicar qualquer tipo de efeito. Por exemplo, raios, chamas ou qualquer coisa assim na arte de vocês. Na iluminação eu só utilizei 3 cores basicamente. Laranja claro, o amarelo e o amarelo canário, porque eu decidi fazer uma espécie de degradê, mas não precisando usar tantos tons também. Em algumas partes eu reforcei usando o tom daquela área, então por exemplo na pele eu usei um pouco de rosa claro por cima, para deixar algo um pouquinho mais natural e não deixar artificial
como se fosse uma luz bem na cara dele, porque querendo ou não as chamas estariam distantes, né, no meu trabalho. Então refletiria, mas não de uma maneira tão forte assim. Então, fora a parte de iluminação, a dica que eu tenho para dar para vocês é: arrisque no trabalho de vocês. Pode dar errado? Até pode, mas vocês só vão saber se vai ficar bom ou não se vocês arriscarem, sabe? Então, testem as coisas. Se vocês não quiserem arriscar tanto, testem as coisas antes no papel separado. Eu fiz isso também, principalmente na parte do cabelo, que eu estava um pouco em dúvida de que tons eu usaria, mas consegui fazer até que benzinho. Porém, arrisquem no trabalho de vocês, porque só arriscando que vocês vão melhorar. Se vocês ficarem sempre travados na mesma posição de esboço, por exemplo, ou só na coloração chapada, sem nenhum efeito, sem nada, vocês não vão estar aprendendo coisas a mais e seus trabalhos não vão chamar tanta atenção como chamaria se vocês testassem mais coisas e buscassem se aperfeiçoar. Esse desenho, no meu ponto de vista, foi um dos melhores que eu fiz esse ano. Ou o melhor, eu acho que o único que sobressaiu um pouquinho foi o do Thorfinn. Porém, ele foi muito bom. E o que é mais engraçado é porque era um desenho que eu tava cogitando não finalizar, porque até uma certa parte do esboço eu não tava gostando nem um pouco. Porém, quando eu desliguei o celular, desliguei a câmera e comecei a fazer os detalhes do esboço, comecei a mudar algumas coisas, prestar mais atenção em algumas proporções, eu consegui chegar num resultado muito legal, diferente até do próprio traço do anime, mas de uma maneira que ficasse do meu estilo. E na coloração não teve nenhum momento que eu pensei em desistir desse trabalho. A única parte que eu acho que eu poderia ter feito melhor, fora o fundo, é a lâmina dele. Porém, o degradê da roupa, o degradê da pele principalmente, eu gostei demais. O cabelo era algo que eu tava com um pouco de dificuldade no começo, que demorou muito tempo, mas que eu consegui trazer um resultado maravilhoso no meu ponto de vista. Eu espero que vocês tenham gostado também de como esse trabalho ficou e que os próximos só sejam melhores, né? Pra trazer um conteúdo melhor ainda pra vocês e mostrando como tá sendo a minha evolução e ajudando vocês também a evoluírem assim que nem eu. Falando um pouco agora dessa roupa vermelha do Yorishi, é uma roupa até que simples de fazer, mas cheinha de detalhes, principalmente na manga dele, cheia de degradê. Porém, as tonalidades facilitam um pouquinho, né? Porque basicamente nessa roupa eu usei preto, marrom, vermelho. E na parte de baixo aqui da mão dele, eu utilizei mais um tom, eu não vou saber dizer qual que é. Mas é uma espécie de vermelho escuro, bem mais escuro do que o vermelho, que é do Faber-Castell Super Soft. E que combinou muito, tanto aí, mas principalmente no cabelo. E falando agora sobre a parte de dentro da roupa dele, que é esse tom meio amarelado, alaranjado, eu utilizei 5 tons. O preto para deixar um ar mais escuro para aquilo, ajudando nas sombras. Marrom por cima e saindo um pouquinho no degradê. Canela, ocre queimado e o marrom claro para finalizar todas as camadas e deixar perfeitinho. Então, não tem muito mais o que eu falar para vocês. Deixa aqui embaixo temas que vocês querem que eu aborde e dicas que eu posso trazer aqui para vocês, do que vocês querem saber. O próximo desenho, já dando um spoiler, vai ser ou algum personagem de Boku no Hero, que é um dos animes que eu tô vendo atualmente, ou o Madara, que foi pedido de um dos inscritos aqui do canal e que eu tô planejando trazer em um dos próximos desenhos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Falou. Só sinal de mal presságio. Em minha testa com uma marca marcado. Sempre pude ver a luz do sol daqui. Isso me engana quando brilhou pra mim. Eu sempre pude ver dentro de ti. Mãe, não quero ver você partir. Não me deixe sozinho aqui. Eu me apoio em você. E sem você como eu posso sorrir? Irmão, falta bela. Eu não fui o escolhido pela marca na testa, mas vejo como é lindo. São de ver treinar, decidi tentar, pois sem antes nunca ter pegado em uma espada. Acabo vencendo seu medo. Eu tenho tom com essa arma. De repente tudo muda, mas não quero te apagar. Cuidado.
presente do meu irmão. Por dias eu corro sozinho, sem rumo vago até então. Encontrar você junto a de viver.